Olá entusiastas, olá meu público aqui do canal FC Família Canina. Hoje com vocês mais um vídeo e encerrando esses episódios dos grupos de cães de caça. Lembrando que eu já trouxe, está aqui no canal, quem não viu, eu peço que vá lá, olhem, assistam, debrucem nos temas sobre o grupo 3, grupo de cães de caça da raça Terrier, grupo 6, grupos de cães de caça, que são os sabujos e rastreadores. Grupo 7 foram os cães de aponte, o último vídeo que eu trouxe para vocês. E hoje, finalizando essa série, essa saga de cães de caça, o grupo 10, que são os galgos e os lebreiros. Lembrando sempre que eu vou deixar no final do vídeo, vou deixar também aqui no card os vídeos que vocês ainda não assistiram dessas raças maravilhosas, dessas raças de caça, dos seus respectivos grupos. Galera, hoje eu quero trazer esses maravilhosos cães, esses maravilhosos velocistas. E antes de iniciar falando de cada cão, que são 5 que eu sempre escolho de cada grupo, eu quero trazer uma observação muito interessante sobre os cães galgos e lebreiros, fazendo aí um comparativo com o que são os cães velocistas, que é o caso do grupo 10, dos galgos e lebreiros, e qual a diferença desses cães velocistas para os cães maratonistas. Eu achei interessante trazer essa informação para vocês, para o meu público, família canina, porque sempre a gente tem essas dúvidas, né? Principalmente tratando de raças de cães de caça. Eu particularmente, eu tinha essa dúvida, qual era a diferença, por exemplo, do cão velocista e do cão maratonista. Então eu pesquisei, trouxe aqui essa informação que eu acho de muito interesse para vocês, acredito, e é uma informação importantíssima para que a gente possa aí ter no nosso arcabouço de conhecimento sobre essas maravilhosas raças caninas que exercem a caça com o ofício da excelência. Então eu quero iniciar aqui as características dos velocistas. Eu trouxe aqui as minhas anotações, como sempre eu trago, e vou fazer uma leitura breve. Cães velocistas. Característica desses cães: são cães com corpos esbeltos, pernas longas e musculatura desenvolvida para sprints rápidos, ou seja, para partida rápida. Eles são especializados em corridas de curta distância, onde podem atingir velocidades máximas impressionantes. Segundo algumas informações, algumas fontes que eu pesquisei, inclusive na CBKC, os cães velocistas desse grupo 10, que são os galgos e lebreiros, que são cão caçadores, lembrando, primeiramente que eles são caçadores, mas eles são cães que caçam com a velocidade que é eu diria que é a principal ferramenta dentre as quais ele já tem, né? Ele tem faro, ele tem visão como um bom cão de caça, mas essa arma que ele tem de velocidade, aí é o trunfo dele. É uma carta na manga dele, é onde vira a chave literalmente para esses cães que exercem a caça. Essa velocidade desses cães, elas podem atingir no pico da sua explosão, assim que ele dá o arranque, segundo algumas informações, segundo algumas fontes, entre 70 até 75. Só que lembrando, essa velocidade eles não conseguem manter por muito tempo. Eles conseguem manter ali por algum determinado tempo, e essa velocidade também eles atingem por uma certa distância, onde eu pesquisei no máximo aí 600 a 800 metros ele consegue manter essa velocidade entre 70 para alguns exemplares até 75 km por hora, que é muita coisa, galera. Só para vocês terem uma ideia, o felino é o felino mais rápido do nosso planeta, que é o guepardo, a famosa chita, ela atinge aí 110, podendo alguns indivíduos também chegar até 120 km por hora. Então é muita velocidade para o cachorro aí atingir 75. E é engraçado falar, interessante também, quando a gente observa a musculatura e o corpo esquelético do felino, né, do guepardo, lembra um pouco os galgos, né? Aquela estrutura óssea mais comprida, o corpo no estilo mais retilíneo, uma linha mais reta, e a gente vê a parte, o posterior dele com as caudas, né? A cauda, ela é bem proeminente no guepardo, que faz ali aquela, vamos dizer, o equilíbrio
do felino. As patas traseiras, as pernas são bem compridas e a frente parece que é um pouco menor. Eles fazem até parece que eles têm uma amplitude mais assim, o posterior um pouquinho mais alto. E aí a gente vê que quando eles correm, eles desenvolvem a velocidade, eles conseguem esticar todo o seu corpo, fazendo uma abertura bem ampla, e aí eles encolhem e vão de novo, né? Muito parecido com os galgos. Observe os galgos correndo, observem aí, tem muito material aí no YouTube de corrida com galgos, principalmente os greyhounds, né, que são dos cães mais velozes do mundo. E aí vocês podem observar, nós podemos observar na verdade que eles praticamente exercem aquele movimento quando eles estão exercendo a corrida. A sua musculatura, o seu corpo, ele tem uma aerodinâmica, a cabeça mais estreita, então ele corta mais vento, e a partir do seu movimento com a sua musculatura, ele consegue atingir velocidades aí que eu falei, entre 70 até 75 km para alguns indivíduos. Voltando aqui, eles são especializados em corridas de curta distância, onde podem atingir velocidades máximas impressionantes, a que eu falei agora há pouco, entre 70 e 75. E exemplo desses cães velocistas, o Greyhound, o Whippet e o Saluki. Distância, geralmente correm em pistas de corrida que variam de 400 a 800 metros, conforme eu acabei de falar para vocês, e a velocidade média podendo atingir até 45 mph, traduzindo isso entre 70 a 75 km no máximo. Agora a diferença dos cães maratonistas. Para os cães maratonistas são cães conhecidos por sua resistência e habilidade de manter um ritmo constante por longas distâncias. Eles têm corpos robustos e são capazes de correr por horas sem se cansar. Eles conseguem manter um ritmo sem se cansar. Só que em relação aos cães velocistas, os cães maratonistas eles não conseguem manter uma velocidade, eles não conseguem, melhor dizendo, atingir uma velocidade de 70, por exemplo, 75 km por hora. A média deles gira em torno de 15 a 19, 20 km no máximo, dependendo de alguns indivíduos também. Um exemplo dessas raças de cães maratonistas, eu posso trazer para vocês o Malamute do Alasca, oriundo ali da parte dos Estados Unidos. O Malamute do Alasca, ele é um cão forte, é um cão que leva bastante peso, ele é um cão robusto, né? Puxando ali os trenós. É o que a gente chama de o primo mais próximo aí dos lobos. Ele é muito parecido com o Husky siberiano. A diferença do Malamute do Alasca para o Husky siberiano é que o Malamute é um pouco mais pesado e ele é um cão que ele é usado para carregar mais peso, e o Husky siberiano ele é mais veloz que o Malamute do Alasca, tem esse detalhe aí também. Mas ambos são cães maratonistas, principalmente o Malamute do Alasca. Esses cães eles conseguem fazer o seu percurso de longa distância, mantendo a sua velocidade no máximo entre 15 a 20, e são cães estruturados, preparados para puxar peso, né? Para levantar, para puxar trenó carregado de peso. São cães extremamente resistentes. A distância pode acompanhar seus donos em corrida de vários quilômetros, adequando-se bem à maratona e corridas de resistência. Velocidade média. A velocidade média pode variar, como eu falei, para esses cães maratonistas. Aqui no site que eu pesquisei 4 sites. Entre 15 e 20 eu pesquisei um site. No outro eu pesquisei, deu entre 21 a 24. Esse que eu anotei aqui, fiz a minha anotação, entre 24 a 32. Mas a média, lembrando, é sempre aquela entre 15 a 20, 22 no máximo estourando, isso dependendo de alguns indivíduos. Sempre lembrando que, mesmo sendo cães de uma raça como velocista e maratonista, mesmo eles tendo essa característica, sempre vai ter indivíduos que conseguem exercer vamos dizer assim, essa função com a sua excelência. Alguns vão correr menos, alguns vão correr mais. Isso vai depender muito da estrutura de cada cão. Ok, galera? Então vamos passar aqui adiante. E aí eu fiz uma comparação a partir de algumas informações que eu peguei também na internet, que eu fiz uma leitura de alguns conteúdos interessantes que eu trouxe para vocês. Os cães velocistas são como os sprinters humanos. Para traduzir, os cães velocistas se comparam aos corredores de 100 metros.
tem que ter aquela explosão, eles conseguem manter ali um ritmo em um curto espaço de tempo, conseguem manter aquela velocidade muito alta. Já os maratonistas são comparados a corredores de resistência, aquelas pessoas que conseguem correr 20, 30 quilômetros, né? Tem resistência, eles têm uma característica de não ter aquela explosão de velocidade intensa, mas eles conseguem manter o ritmo. Só para vocês entenderem aí a diferença do cão velocista para o cão maratonista. Mas agora iniciando o nosso grupo 10 dos galgos e lebreiros, trazendo aí esse cão maravilhoso do grupo dos galgos e dos lebreiros, um cão também velocista. Primeiro da lista, o Borzoi, país de origem da Rússia. A utilização é um cão usado para caçar lebre, é um cão hound de corrida e perseguição. É um caçador nato e para que ele possa perseguir, ele exerce o quê? O que ele tem de melhor, que é a sua velocidade. O Borzoi é um lebrel de caça para ser usado principalmente para perseguir lebres, raposas, exceto lobos. Ele não caça lobo. Alta agilidade, com resistência e a capacidade de enfrentar uma atividade, ou seja, ele é obstinado. Usado com sucesso para perseguição e corrida. Um resumo histórico do Borzoi. O Borzoi, também conhecido como Wolfhound russo, tem suas origens na Rússia, onde foi desenvolvido a partir do século XVII. Criado pela nobreza russa, especialmente pelos czares, ele era usado para caçar lobos, isso lá no século XVII, não mais hoje, e outros animais de grande porte. A raça resultou do cruzamento entre cães pastores russos e galgos árabes, combinando velocidade, força e resistência. Então, a partir desse cruzamento desses cães, os ancestrais que lá atrás caçavam lobo, juntamente com os cães, os galgos árabes, resultaram o quê? Do cruzamento, o Borzoi, que é usado hoje para caçar coelho e lebre, e também tendo atividade de velocista, fazendo assim o sprinter, né, de corrida. Ele participa também de campeonatos aí onde os cães exercem a sua atividade única de velocista. Conhecido por sua elegância e pelagem longa e sedosa, o Borzoi se tornou um símbolo de status na aristocracia russa. A popularidade da raça se expandiu para a Europa Ocidental e a América do Norte do final do século XIX e início do século XX. Reconhecido pelo Kennel Club Britânico em 1892, o Borzoi é apreciado por sua graça, agilidade e natureza tranquila. Hoje ele é um cão valorizado tanto como companheiro leal, quanto em competições de conformação e custo de perseguição. A raça continua a ser admirada por sua beleza impressionante e comportamento único de nobreza. Esse aqui foi o breve resumo histórico do Borzoi. Vamos agora para a aparência geral. É um cão de aparência aristocrática, ou seja, um cão elegante, de elevada estatura, esguio e robusto, harmoniosamente construído, pernas bastante altas, corpo razoavelmente estreito, construção ligeiramente alongada. As fêmeas são mais longas, olha só que observação interessante, as fêmeas são mais longas que os machos. A pele é ajustada, não é aquela pele solta, é uma pele elástica, sem pregas, ou seja, não tem rugas, musculatura mais seca, alongada, muito bem desenvolvida. A estrutura óssea é forte, mas não maciça, ok? Essa é a aparência geral do Borzoi. Agora vamos para o comportamento, temperamento. O temperamento é calmo, resposta visual é bem evidente, marchas típicas antes de encontrar a caça, trote lento e até caminhada, perseguindo a caça, um galope completo. A atitude em relação às pessoas, inclusive como os caçadores, é neutra para amigável. Então é um cão que suporta bem, é um cão que até um certo ponto é bem familiarizado, ele não vai ter essa resistência com as pessoas onde vai exercer a função desse ofício de caça juntamente com ele. É sempre importante lembrar que os cães de caça, na maioria, né, como eu já trouxe para vocês, os grupos, do grupo 3, passando pelo grupo 6, o último vídeo foi o grupo 7, finalizando hoje com o grupo 10, a gente pode
vocês devem ter observado que os cães sempre têm que ter esse controle, né? Ele tem que ser um cão suportável a lidar com os seres humanos, diferente de cães que exercem guarda, né? Eles não conseguem ter essa familiaridade, mas para exercer a caça ele tem que ter esse ofício, ele tem que ter essa característica. Vamos ver para o tamanho e peso do borzoi. Altura, medida sempre na cernelha, tá galera? Machos de 75 a 85 centímetros, vejam que são cães bem altos. E as fêmeas entre 68 a 78 centímetros. Peso para os machos entre 35 a 47 quilos. Peso para as fêmeas entre 25 a 40 quilos. Esse foi o nosso cão primeiro da lista, o borzoi, um cão caçador de coelhos e lebre. Vamos para o nosso próximo cão da lista, o nosso famoso velocista. Dentro desse grupo todos são velocistas, e cão de caça a coelho e lebres, o galgo espanhol, como o nome já diz, oriundo da Espanha, país de origem. Utilização: cão de caça leve em rápida perseguição e guiando-se sempre pela visão, que é uma das primeiras ferramentas que ele usa. Lógico que ele usa as outras, como faro, audição, como todo bom cão de caça faz, como todo cão de caça utiliza as suas ferramentas exclusivas para a caça. Mas dentro desse grupo, a principal ferramenta, primeiramente eles avistam, então tem que ter utilidade, tem que fazer uso da visão, e aí eles colocam o que? É a sua velocidade, eles ligam aí o turbo, é a Ferrari dos cães, eu costumo dizer. Esses caras aqui são as Ferrari, o grupo das Ferraris caninas, os cães mais velozes estão aqui, eles fazem parte desse grupo 10. Igualmente, como outros cães velocistas, foram utilizados e podem perseguir outros animais de pelo, como coelhos, raposas e também lebres. Alguns casos até javalis. Porém, a primordial utilização da raça tem sido e é sempre caça às lebres em corrida, ok galera? Uma coisa que eu quero fazer aqui, uma observação entre coelho e lebre. Aqui um fato bem curioso dos coelhos e lebres: apesar das duas espécies serem da mesma família dos leporídeos, da família Leporidae, essas duas espécies são bem distintas. Em relação ao tamanho, as lebres são maiores que os coelhos. As orelhas e pernas das lebres são bem maiores e mais longas. O habitat, por exemplo, dos coelhos, esses animais vivem em tocas subterrâneas, enquanto as lebres fazem ninhos na grama. O comportamento social do coelho tende a viver em grupos, enquanto a lebre geralmente vive sozinha ou em pares. E o período aí da gestação do coelho gira em torno de 28 a 31 dias, enquanto da lebre gira em torno de 45 a máximo 50 dias. Então essas duas espécies, mesmo da mesma família, eles têm comportamentos e características bem diferentes. Então vamos lá, breve resumo histórico do galgo espanhol. O galgo espanhol, ou Spanish Greyhound, é uma raça antiga que tem suas raízes na Península Ibérica, com registro que remontam à época dos celtas e romanos, então é bem antigo. Desenvolvido para a caça de lebres, ele se destaca por sua velocidade, resistência e visão aguçada. Ao longo da história, o galgo espanhol foi altamente valorizado pela nobreza espanhola, que utilizava esses cães em grandes caçadas. Durante os séculos 17 e 18, a raça quase desapareceu devido à introdução de outras raças de caça, mas foi revitalizada a partir do século XIX. Por criadores dedicados, o galgo espanhol é caracterizado por seu corpo esguio e musculoso, ou seja, teve ali um carinho, uma preocupação de alguns criadores que foram dedicados ao extremo a trazer essa raça. Logo passado por esse período que eu citei, que quase foram extintos, então os caras que trouxeram o galgo com esse cuidado, com esse zelo, eles se atentaram principalmente a trazer esse cachorro com essa característica, um cão mais esguio, musculoso, para exercer essa função de caça de coelhos e principalmente de lebres. Ele tem uma pelagem curta e fina,
e um temperamento calmo e bastante reservado. Hoje ele é apreciado tanto como um cão de companhia quanto em competições de corrida, por conta da sua velocidade, e também exclusivamente para a caça. O galgo espanhol é reconhecido por sua lealdade, dignidade e habilidades excepcionais de caça, continuando a ser uma parte importante da cultura e tradição espanhola. Agora vamos para a aparência geral desse magnífico cão, o galgo espanhol. É um cão lebrel, ou seja, especialidade em caça lebres. É um cão de bom tamanho, é um cão aí eumétrico. Eu vou estar citando logo abaixo o que significa essas palavras que são um pouco complicadas que eu vou ler agora. Eumétrico, subconvexo, sublongilíneo e olicocéfalo. São palavras difíceis, mas eu vou estar trazendo aqui o que significa cada uma delas. De estrutura óssea, compacta, cabeça longa e estreita, tórax de ampla capacidade, ventre muito retraído e uma cauda muito longa. Acredito que é para ter aerodinâmica, para ter o controle, né, do cão. É quase aquilo que eu falei no início do vídeo dos guepardos, né? Eles têm a cauda longa para poder ser é como se fosse o leme dele, né? Onde ele controla ali quando ele vai fazer aquelas curvas. Os posteriores bem aprumados, né? E musculosos, pelo fino e curto, ou duro e semilongo. Então tem duas variedades aí. Agora trazendo os conceitos, primeiro da palavra eumétrico. Essa informação é importante para vocês. Eumétrico refere-se a um animal que apresenta peso e proporção adequados à sua espécie. É derivado do grego eumetria, que significa boa medida. É um cão harmonioso. Quando a gente fala boa medida, é um cão que está equilibrado dentro do seu padrão de medida. Portanto, um cão eumétrico é aquele que tem um corpo bem proporcionado. Ok, galera? Agora a palavra subconvexo. A palavra subconvexo refere-se a uma forma ou objeto que possui uma curvatura para fora, ou seja, uma superfície que se projeta para fora em relação ao seu centro. Isso é o oposto do côncavo, que tem uma curvatura para dentro. Isto também indica que o cão tem uma forma ligeiramente curvada para fora, ligeiramente, não muito, somente ligeiramente, tem uma harmonia dentro desse aspecto de subconvexo. Ele é um cão mais harmonioso e ele é um cão discretamente com essa curvatura para fora acentuada, assim mais controlada, vamos dizer, mas não tão pronunciada quanto seria se fosse totalmente convexo. Um exemplo de cães convexos eu posso trazer para vocês os bulldogs, né? Bulldog francês, bulldog inglês, são exemplos de cães convexos, então cães mais apaulados, que nós falamos, mais cheinho, mais rechuchudo, né? Mais gordinho, mais proeminente. Isso pode se referir à curvatura do peito ou das costas do animal, sugerindo que são bem desenvolvidos, mas, sempre lembrando, não exageradamente arqueados. Portanto, um cão lebrel descrito como subconvexo teria um corpo com curvas, importante isso aqui, galera, suaves para fora, contribuindo para a sua aparência eumétrica, bem proporcionada, sublongilínea, que é ligeiramente mais longo do que largo, e dolicocéfalo, com um crânio mais comprido do que largo. Quando a gente vai tratar de cães do grupo 10, galgos e lebreiros, lembrando também sobre essa parte do crânio. Os crânios desses cães, se a gente observar bem, vocês podem olhar também imagens que eu trouxe aqui no vídeo, eles têm um crânio mais comprido do que mais largo, ok? Essas características únicas desses grupos 10, desses cães, são típicas de cães lebréis, conhecidos por sua velocidade e estrutura corporal aerodinâmica. Ok, galera? Então, a partir dessa estrutura que esses cães têm, isso vai ajudar para que ele exerça o que ele tem de melhor, que é o que? A velocidade. Agora, o próximo ponto, trazendo aqui o conceito de sublongilíneo. A palavra longilínea é usada para descrever algo ou alguém que possui uma estrutura corporal ou cão alongada e mais esbelta. Nesse caso aqui, os cães. Sugere que o cão é ligeiramente mais longo do que mais largo, mas não excessivamente. E a palavra dolicocéfalo, este termo é usado para descrever um crânio que é mais comprido do que largo, com uma forma ovalada.
no contexto de um cão dolicocéfalo, indica que a cabeça do animal é alongada e estreita, típica de raças de cães lebregues. Comportamento e temperamento dessa raça: de caráter sério e retraído, porém quando sai para caçar, demonstra uma grande energia e vivacidade na raça. Tamanho e peso para a raça: altura sempre medida na cerneira, para os machos entre 62 a 73 centímetros, para as fêmeas entre 60 a 68 centímetros. É tolerado 2 centímetros acima do especificado, sempre lembrando. Peso para os machos: de 21 a 29 quilos, peso para as fêmeas entre 20 a 29 quilos. Esse foi o cão chamado aí galgo espanhol. Próximo da lista, os cães velocistas também dentro desse grupo, chamados Saluki. País de origem: Oriente Médio, utilização caça e corrida, mas principalmente caça. Resumo histórico: o Saluki também é conhecido como galgo persa. É uma das raças de cães mais antigas, com origens que remontam a mais de 5.000 anos no Oriente Médio. Este cão de caça foi altamente valorizado por várias civilizações antigas, incluindo os egípcios, sumérios e persas. Escavações arqueológicas revelaram representações de cães semelhantes ao Saluki em tumbas faraônicas e outros artefatos antigos. Desenvolvido para caçar gazelas e outros animais de grande porte no deserto, o Saluki é conhecido por sua velocidade, resistência e visão aguda. Sua pelagem pode ser lisa ou com franjas, e ele é reconhecido por sua elegância e graça. Só ressaltando aqui, eles fazem a caça para coelhos, lebres, pode até fazer para gazela, mas ele é um especialista também dentro desse grupo em lebres. Mas ele também, volto a reforçar, ele também faz caça em algumas determinadas situações, caçando aí as gazelas. O Saluki foi introduzido na Europa no início do século XX, onde rapidamente ganhou popularidade por sua beleza e habilidades de caça. A raça foi reconhecida pelo Kennel Club britânico em 1923. Hoje o Saluki é apreciado tanto como um cão de companhia, leal, quanto em competições de corrida e principalmente de caça. Ele é valorizado por sua natureza digna, independente e ligação estreita com seus donos. Aparência geral do Saluki. A aparência geral desta raça deve dar a impressão de graça e simetria, de grande velocidade e resistência, combinando força e atividade sempre. Variedade de pelo curto. Os termos devem ser os mesmos, com exceção da pelagem, que não tem franja, porque ele tem pelagem curta e pelagem longa. Por isso que eu trouxe esse detalhe, essa informação para vocês. Comportamento e temperamento da raça: reservado com estranhos, sem ser muito nervoso ou agressivo, mas ele é um cão digno, inteligente e independente. Tamanho e peso do Saluki: altura sempre na cernelha, medido a partir da cernelha. Para os machos, 68 centímetros, para as fêmeas, 61 centímetros. Peso para os machos, entre 20 a 29 quilos. Peso para as fêmeas, entre 15 a 25 quilos. Esse foi o nosso cão caçador de lebres, de coelho e velocista do grupo 10, ou Saluki. Próximo da lista, Whippet ou Whippet. País de origem: Grã-Bretanha. Utilização: raça originariamente utilizada para caça. Um ou outro pelo faro ou pela visão. Então, um cão que usa principalmente visão e faro, dependendo de cada indivíduo. Mesmo sendo um cão da raça Whippet, dependendo do indivíduo, ele vai usar um pouco a visão ou a sua audição, mas no geral ele usa as duas. Por que eu trago esse exemplo mais detalhado? Porque no geral os galgos, os lebreiros do grupo 10, eles usam primeiro a visão, né? Em contrapartida, eles vão perseguir a caça e vai ter essa velocidade, que é uma característica única deles, mas em alguns pontos eles vão usar também o faro, né?
mas nesse caso do Whippet, ele usa quase que dentro de uma mesma proporcionalidade, tanto a visão quanto o seu faro. Só para deixar essa característica aí, essa observação para vocês dessa raça. Beleza, galera? Breve resumo histórico. O Whippet é uma raça britânica que foi desenvolvida no final do século XIX, originária do cruzamento entre pequenos Greyhounds e Terriers, possivelmente com alguma influência do Italian Greyhound, criado principalmente pelos trabalhadores das regiões industriais do norte da Inglaterra. O Whippet foi utilizado inicialmente para a caça de coelhos e em competições de corrida devido à sua velocidade e agilidade excepcional. Reconhecido pelo Kennel Club britânico em 1891, o Whippet rapidamente ganhou popularidade como um excelente cão de corrida e de companhia. A raça é conhecida por seu corpo esguio, musculoso e aerodinâmico, com uma pelagem curta e fina que vem em uma variedade de cores e padrões. Hoje o Whippet é valorizado tanto em lares como um companheiro afetuoso e tranquilo, quanto em competições de corrida e agilidade. Ele é apreciado por seu temperamento amigável, natureza dócil e habilidades atléticas, continuando a ser uma escolha popular entre os amantes de cães de caça, preferencialmente, nesse caso do grupo 10. A aparência geral da raça Whippet é um cão equilibrado, tem uma combinação de poder muscular e força com elegância e linhas graciosas, construído para velocidade e trabalho. Qualquer forma de exagero deve ser evitada. É um cão, como eu falei, totalmente equilibrado. Comportamento e temperamento da raça: um companheiro ideal, altamente adaptável a ambientes domésticos ou esportivos. É um cão gentil, afetuoso e tem uma disposição bastante equilibrada. Tamanho e peso desse cão maravilhoso: altura e cernelha: para os machos 47 a 51 centímetros, para as fêmeas 44 a 47 centímetros. Peso para os machos de 11 a 18 quilos, peso para as fêmeas de 9 a 15 quilos. Próximo da lista, nós temos o famoso e surpreendente Wolfhound irlandês. Como o nome já fala, Wolf, lobos, Hound, caçador, e aí a origem irlandês. Segundo a pesquisa que eu fiz, segundo o site da CBKC, é um cão que foi muito usado e que ainda é usado em alguns pontos para caçar lobos. Ok, galera? Utilização: até o fim do século XVII, o Wolfhound irlandês era usado para caçar lobos, como eu falei, e cervos na Irlanda. Foi utilizado também para caçar os lobos que infestaram grandes áreas da Europa antes do desmatamento das florestas. Breve resumo histórico dessa maravilhosa raça. O Wolfhound irlandês, ou Irish Wolfhound, é uma das raças mais antigas, com origens que remontam à antiguidade celta, cerca de 700 anos antes de Cristo. É bem longo, né? Tempo bastante longo. É bem antigo esse cão. Desenvolvido na Irlanda, ele era originalmente usado por nobres e guerreiros para caçar lobos e cervos. Além de ser um cão de guerra, este gigante gentil, conhecido por sua enorme estatura e força, quase foi extinto no século XIX, devido à diminuição dos lobos na Irlanda e às mudanças sociais. No final do século XIX, o capitão escocês George Augustus Graham dedicou-se a revitalizar a raça, cruzando os poucos exemplares restantes com Deerhounds, Borzóis e Dogs alemães, conseguindo restabelecer a população de Wolfhounds irlandeses. Então, o que a gente pode observar aqui, a partir desses três cruzamentos, Deerhounds, dos Borzóis e dos Dogs alemães, conseguiu trazer aí essa maravilhosa raça e gigantesca e poderosa raça Wolfhound irlandês. Reconhecido pelo Kennel Club britânico em 1925, o Wolfhound irlandês é valorizado por sua aparência impressionante e natureza gentil. Ele é apreciado como companheiro leal e dócil, destacando-se pela sua dignidade e comportamento calmo.
Aparência geral dessa raça. O Wolfhound não deve ser tão pesado e maçudo quanto o Dog alemão, porém, mais do que o Deerhound. Ele não pode ter a aparência do Dog alemão enquanto a peso, mas ele tem que ser mais pesado do que o seu ancestral chamado Deerhound ou Deerhound, o qual ele se parece ao seu tipo geral. Então, basicamente, ele tem uma aparência hoje muito parecida com o Deerhound, o antigo cão que originou essa raça Wolfhound, um dos cães que originou o Wolfhound irlandês. De grande porte e aparência dominante, muito musculoso, forte, sua construção elegante, movimentação fácil e ativa, cabeça e pescoço portados altos, cauda portada com uma suave curva para a extremidade, de tamanho grande, incluindo a altura nos ombros e proporcionalmente ao seu comprimento do tronco. Comportamento geral, temperamento da raça. Esse cão, eles falam que é um cordeiro em casa, mas ele é um leão na caça, mostrando o quê? A sua qualidade única. É um cão que exerce, dentro desse ofício de caça, a sua excelência. Tamanho e peso para o Wolfhound irlandês, medido na altura da cernelha para os machos, entre 81 a 86 centímetros, para as fêmeas entre 73 e 78 centímetros. Peso para os machos, entre 55 a 65 quilos, para as fêmeas ficando entre 42 a 52 quilos. Então esse foi mais um vídeo desses episódios que eu trouxe para vocês, dessa série de cães de caça, iniciando lá no grupo 3 com os cães terres, depois grupo 6, que foram os sabujos e rastreadores, grupo 7, o último vídeo postado, foram os cães de aponte, e hoje a gente finaliza com o grupo 10, que são os galgos e os lebreiros. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço a vocês que não deixem de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, galera, com mais pessoas. Acredito que essas informações, para quem gosta desse mundo canino, desse mundo voltado para os cães, acredito que sejam informações importantes e relevantes para quem gosta de ter conhecimento nesse nosso mundo. Compartilhe o vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, galera. Compartilhe, deixe o like, comentem. O que vocês acharam? Qual desses grupos vocês mais se identificaram? O que vocês mais gostaram? Foi o grupo 3, grupo 6, grupo 7, grupo 10? Comentem aqui no vídeo. Comentem no vídeo. Fala, olha, eu gostei mais do grupo 10, por isso. Gostei mais do grupo 7, ou do grupo 3, ou do grupo 6. Comentem, passem à frente esse vídeo, para que o YouTube entenda, galera, que é um vídeo interessante, que é um vídeo relevante, ok? Conto com vocês, até o próximo vídeo aqui no canal Família Canina. Sempre lembrando, não se esqueçam, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês, um lembrete de coração para vocês que são o meu público do canal Família Canina. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Um forte abraço, Família Canina sempre com vocês. Fui!